Muito boa tarde, hoje é sexta-feira, 3 de julho, no Band Cidade. O drive-thru no comércio, uma solução que durante a pandemia veio, pelo jeito, para ficar mesmo com a abertura das lojas, né? O reflexo da crise, a Embraer negocia com o Sindicato dos Metalúrgicos um PDV de trabalhadores em licença remunerada. E em São José dos Campos, uma campanha conscientiza sobre as hepatites virais. Esses são os nossos destaques. Novos tempos exigem novos comportamentos. A pandemia mudou a relação de consumo e o drive-thru parece que veio para ficar. Mesmo com a reabertura dos shoppings, o sistema de compra continua e, para alguns comerciantes, representa um percentual significativo nas vendas. O Ricardo trabalha com venda de roupas há 5 anos e nos últimos 3 meses precisou se reinventar, já que a loja dele ficou fechada durante a quarentena. Assim como muitos lojistas durante essa pandemia, a alternativa que ele encontrou foi investir na venda online. Mesmo assim, o volume de vendas ficou abaixo do que ele costumava registrar com o estabelecimento aberto. Não passou dos 25% se comparado ao mesmo período do ano passado. Para a gente foi um recomeço, que a gente não trabalhava com site e vendas online. A gente começou a trabalhar com as vendas online pelo WhatsApp, com influência no Instagram e no Facebook. Aí melhorou as vendas, a gente conseguiu fazer um pouco de venda, mas não o que a gente vendia em loja, né? Mas ajudou. Ele mesmo cuidou das entregas e, percebendo a aceitação dos clientes nessa nova realidade, decidiu manter o serviço mesmo agora com a loja aberta. A gente continuou porque tem muita gente que ainda não tem a confiança ainda de vir até a loja e a gente está atendendo essas pessoas em casa. Desde a reabertura, muitas lojas nesse shopping da Zona Sul de São José dos Campos optaram por manter o serviço de entregas. Hoje, as vendas feitas por essa modalidade já correspondem a 10% do faturamento. Uma prova de que tanto o delivery quanto o drive-thru são tendências que vieram para ficar. Pelo menos 80 lojas adotaram o serviço durante e pós-quarentena. Segundo a gerente de marketing do Centro de Compras, a estratégia foi uma forma de incentivar os lojistas a manter as vendas, solução que tem dado resultado. Talvez essa seria uma realidade que a gente já contava com ela, mas daqui a alguns anos, e não por conta de algum problema, né? Que a gente, na verdade, antecipou. E mesmo com o shopping aberto agora por um período menor, a gente continua com o sistema de drive para aquelas pessoas que ainda não querem vir ou que precisam realmente comprar alguma coisa e traz essa maior comodidade e segurança. Até porque o drive ele continua funcionando aos finais de semana também. Então, assim, o shopping ele está fechado aos sábados e domingos, porém o drive-thru ele continua funcionando. Mesmo assim, tem consumidor que não abre mão do método tradicional. Às vezes você às vezes se arrepende que ficou grande, ficou pequeno, apertou, quer vir trocar, imagine você não vendo, levando para trocar, para vestir em casa. Era assim com quase todos os clientes da loja do Roberto. Antes da pandemia, as vendas só aconteciam no modelo presencial. Um tempo em que as vendas pela internet eram apenas projetos futuros. Realidade que teve que ser adaptada. A gente teve que desenvolver todas as redes sociais, o WhatsApp a gente tinha muito mais responsivo, né? Agora a gente tem uma ferramenta ativa para os clientes entrarem em contato, para fazer venda pelo WhatsApp, tudo isso a gente não fazia antes, né? Mudou bastante a forma do cliente fazer a compra, né? Agora a gente percebeu assim, né? O mês que a gente estava fechado, claro, 100% das vendas foram pelo WhatsApp. Agora com o shopping aberto, caiu um pouco as vendas pelo WhatsApp. A gente continua fazendo venda pelo WhatsApp, pelo Instagram e tudo isso, mas muito menos do que fez o mês anterior, por exemplo, né? Hoje, os 6 funcionários se dividem entre a venda online e a presencial. A loja, que fica neste shopping em Taubaté, também tem à disposição um espaço exclusivo para o drive-thru. O volume das vendas feitas nessa modalidade já corresponde a 30% do montante comparado às vendas na loja física. Facilidade que foi introduzida na rotina do Eduardo e que deve ser mantida enquanto durar a pandemia. Eu acho que deve ficar para sempre isso aqui, né? Que é bem mais prático para quem está na correria no dia a dia. Precisou, mandou uma mensagem na loja que estiver precisando do produto, passa aqui no drive, retira e vai embora.
E olha, está marcada para hoje às 6 da tarde mais uma reunião via internet entre representantes do Sindicato dos Metalúrgicos e da Embraer. O assunto é o programa de demissão voluntária, o PDV, proposto esta semana pela Empresa Nacional de Aviação. A medida deve valer para trabalhadores em férias coletivas e licença remunerada. As negociações estão em andamento, mas o Sindicato dos Metalúrgicos já considera insuficiente o pacote de incentivos para adesão ao programa. Entre os itens propostos pela Embraer no PDV estão plano médico e auxílio alimentação no valor de R$ 450 por 6 meses, além de indenização adicional de 10% sobre o salário nominal por ano trabalhado. A Embraer tem cerca de 13 mil trabalhadores em São José dos Campos e não divulgou quantos deles podem se enquadrar no PDV. O Tribunal de Justiça concedeu liminar que suspende a validade dos decretos que estabeleciam autorização prévia para a entrada em Ilhabela pela travessia de balsas. É a segunda decisão da Justiça contrária a essa medida que foi adotada pela Prefeitura do Arquipélago durante março, por causa da pandemia. Ainda de acordo com o relator, desembargador Moacir Pérez, a restrição de acesso a Ilhabela tem levado a um ajuizamento de um volume exagerado de ações individuais. Em nota, a Prefeitura informou que acatará a decisão, mas ressaltou que desde a liberação da balsa, os casos de coronavírus aumentaram 30%. Ilhabela tem hoje 207 casos confirmados da doença e 2 mortes. E São Sebastião confirmou a 7ª morte de morador da cidade pelo coronavírus. A vítima é uma senhora de 92 anos, moradora do bairro São Francisco e que estava internada em Caraguatatuba. No total, a região tem 267 mortes e mais de 7.300 infectados pela doença. Mesmo assim, a reabertura continua. No litoral norte, São Sebastião vai liberar novamente as praias a partir de domingo. A permanência será apenas permitida para a prática de esportes individuais e para os ambulantes. O uso de máscara é obrigatório para todos. Até o fim do dia, um decreto com as novas regras deve ser publicado pela Prefeitura. O fim de semana promete sol no litoral, hein? Vamos com imagens ao vivo do litoral norte. Chegada a Caraguatatuba pela rodovia dos Tamoios, o trânsito é bem tranquilo. As máximas hoje não sobem muito, hein? Tá frio, faz 21 graus. Amanhã sobe um pouco mais, 23. Domingão, aí sim deve chegar aos 28 graus. Um rápido intervalo, na volta eu falo sobre hepatite aqui no Band Cidade, 12h56.